Olá, triatletas! Hoje vamos falar um pouco de ciclismo e dar algumas orientações de como você pode estar melhorando o seu desempenho nessa modalidade. Pessoal, antes de começar, já vou estar pedindo para vocês curtir o nosso conteúdo, é claro, dá um like aí, assim vocês vão estar ajudando a gente cada vez mais a produzir conteúdo para vocês. Eu sou Evandro Cordeiro, treinador triatlon, e esse é o canal do Zero a Sprint. Roda a vinheta! Pois bem, pessoal, hoje então as orientações vão para você que já treina há algum tempo, já pratica o ciclismo já há algum tempo, né? Já tem uma certa condição física, já subiu alguns degraus no teu condicionamento físico, mas chega um momento que você estagnou e não muda, você tem como costume fazer os treinos muito parecidos um com o outro, você não segue um planejamento, não segue uma planilha de treinos, ou seja, não tem um treinador que te oriente, que te indique o caminho, né, te direcione o caminho melhor para você seguir e melhorar o teu desempenho. Então as orientações hoje é justamente para você que não está nesse caminho, né, que é o caminho do quê? Treinamento planejado, com orientação profissional, tá? E consequentemente você vai atingir os objetivos aí de ganho de desempenho, tá bom? Então a primeira coisa é o quê? Ter um treinador, ter um profissional que te oriente, tá? Que te indique as melhores alternativas, as melhores estratégias para você estar executando o seu treinamento e melhorar o seu desempenho, tá? O treinador, ele vai te nortear, mensurando volumes de treino, as intensidades que você vai trabalhar, os estímulos necessários, observar alguma falha técnica que você tenha, ele possa corrigir, te orientar para treinar essa falha, estar melhorando naquele ponto específico. Enfim, você terá alguém com experiência, com conhecimento de treinamento e que tem condições de te mostrar onde que você pode seguir ou não para você melhorar seu desempenho, tá? Um outro ponto legal para a gente colocar aqui, se você não tem essa orientação e está seguindo sempre, digamos assim, você vai treinar e os teus treinos são sempre na mesma intensidade, tá? Geralmente o pessoal que não tem essa orientação, não treina com um treinador, o que ele faz? Sai para rodar, tá? Roda distâncias aleatórias, um dia roda um pouco menos, outro dia um pouco mais, depende do tempo que ele tem disponível, mas de um modo geral, eles acabam rodando sempre numa intensidade muito parecida, tá? O que acontece? Se você trabalhar sempre nessa mesma intensidade, ou o que eu vejo de vez em quando, a pessoa que não tem um treinador, ele trabalha sempre com o objetivo de melhorar o tempo, melhorar o tempo, melhorar o tempo. Ele faz um treino hoje num percurso, amanhã ou depois ele vai fazer o mesmo treino naquele mesmo local, ele quer baixar o tempo que ele fez no treino anterior. E treinamento não se resume a isso, tá? Claro que você precisa otimizar, precisa melhorar para você, consequentemente, melhorar seu desempenho, mas não é assim que funciona o processo de adaptação do organismo para você conseguir alcançar essa melhora no desempenho, tá? A gente tem que lembrar que você tem que passar por vários estímulos diferentes. Se você simplesmente ficar treinando na mesma intensidade e toda vez você tenta melhorar o seu tempo naquele mesmo percurso ou em outros percursos parecidos, consequentemente você não vai conseguir adaptar todas as funções orgânicas, né, em nível celular para você ter um melhor desempenho. Por exemplo, só na questão bioenergética você tem 3 vias metabólicas que você precisa treinar. A via do fosfogênio, a via glicolítica e a via mitocondrial, ou anaeróbio lático, anaeróbio alático e sistema aeróbio, tá? Então são essas 3 vias. Outra questão também que pesa é tipos de fibra muscular. Também você vai ter 3 tipos de fibras musculares. Vai ter fibra muscular do tipo 1, do tipo 2A e do tipo 2B, tá? As fibras musculares do tipo 1, que são as fibras vermelhas, que elas têm uma capacidade de trabalho de longa duração, elas são mais resistentes para o trabalho de longa duração, tá? A contração dela então é mais longa e são mais lentas. As fibras do tipo 2A, elas são fibras de contração rápida, elas trabalham no sistema anaeróbio
lático, tá? Ou seja, via glicolítica, e por consequência tem um tempo de duração de trabalho menor do que as fibras do tipo 1, tá? Que são as fibras que trabalham mais no sistema aeróbio. Por último, nós teremos então os tipos de fibra muscular do tipo 2B, que são as fibras rápida também, a contração dela, e elas trabalham diretamente com o sistema anaeróbio alático, ou o sistema do fosfagênio. Então, assim, sem se aprofundar muito nessa questão fisiológica, em adaptações orgânicas e tal, você já vê que você tem 3 tipos de via metabólicas diferentes que vão trabalhar com 3 tipos de fibras musculares diferentes. Então, consequentemente, você tem que ter estímulos diferentes no seu treinamento, tá? De maneira geral, assim, para vocês entenderem o que vocês precisam fazer para o treino, para estar fazendo o mínimo de adaptação, né, o mínimo de estímulos variados, você precisa ter o treino mais longo, tá? O longão, que o pessoal gosta de chamar. Geralmente no início da temporada se faz mais treinos longos do que os outros estímulos para fazer esse trabalho de base. Até uma coisa que eu já coloquei num vídeo anterior e falei sobre essa questão do trabalho de base, dos treinos de longa duração e tal. Mas depois que você passa por essa etapa do trabalho de base, você também vai ter pelo menos uma vez na semana esses treinos mais longos para estar estimulando essa capacidade, né? A capacidade aeróbica. Você vai trabalhar com intensidade mais baixa, você vai trabalhar as fibras musculares do tipo 1. Então você vai estar trabalhando com o sistema aeróbio, tá? Aí tem as vias que você vai trabalhar dentro do sistema aeróbio, se você vai usar substrato de lipídio ou de glicose, né, ou de proteína. Aí vai depender da intensidade que você vai estar trabalhando dentro dessa via metabólica, dentro desse trabalho de longa duração, tá? Então, os treinos longos é um tipo de treino que tem que estar descrito, estar presente na sua programação de treino semanal. Tá? Não quer dizer que seja o único tipo de treino, tá? Então, você tem que pesar isso daí, tá bom? Um segundo tipo de treino, pessoal, também que vocês devem ter em suas planilhas, tá? São os treinos de tiros mais longos, aqueles tiros que são que não são de curta duração, não é um sprint, não é uma explosão, tá? Mas que vocês vão trabalhar constante, numa forma firme, constante, num certo grau de intensidade, e vão trabalhar cerca de 10 a 15 minutos cada estímulo, tá? Esse tipo de treino, vocês vão estar trabalhando, geralmente quem trabalha por frequência cardíaca, vai estar trabalhando em Z3 alta, ou seja, a zona de treino da tua frequência cardíaca máxima em Z3, mais próximo de Z4, tá? Você vai estar no limiar superior da zona cardíaca, da zona de trabalho 3 da frequência cardíaca, tá? Isso vai dar em torno de 75 a 85% da frequência cardíaca máxima. Para quem trabalha com medidor de potência, esse percentual vai ficar em torno de 85 a 90% do FTP. Ainda falando um pouquinho desses treinos de tiros um pouco mais longos, né? Dentro desse tipo de modalidade de treino, você pode estar variando entre trabalhar o sistema aeróbio e com intensidades diferentes. Você pode trabalhar daí com substrato de glicose ou substrato lipídico, tá? Que são as gorduras. E você pode estar trabalhando também o sistema anaeróbio lático, tá? Que daí ele pode chegar aí com estímulos de 1, 2 minutos, até 3 minutos talvez de estímulo para você fazer essa via metabólica estar trabalhando mais ou menos, tá? Então, dentro do mesmo tipo de treino, você consegue trabalhar via metabólica diferente. Consequentemente, você tem estímulos diferentes musculares. Você vai ter uma demanda de fibras musculares diferentes de acordo com cada estímulo. Um terceiro tipo de treino, pessoal, também que vocês têm que estar implementando aí na sua programação semanal, aí sim são os treinos de alta intensidade, tá? Treinos esses que você já não vai colocar de cara no início da tua preparação. No início da preparação, como eu falei, que é a preparação de base, né? Tem um vídeo lá atrás, procurem aí que vocês vão ver esse conteúdo falando só da preparação de base. Os treinos de alta intensidade, que são os intervalados, estímulos curtos e de grande potência, né? Você vai trabalhar lá em cima. Você trabalhar o máximo de velocidade possível, você vai trabalhar a sua potência, tá? Com estímulos curtos, ok? E
esses trabalhos, né, vão ser a intensidade muito alta, tá? Esse tipo de trabalho, se você trabalhar com frequência cardíaca, você vai estar trabalhando o que a gente chama de Z5, tá? Que é a zona mais alta aí de treinamento. Então você vai trabalhar de 95% a 100% da tua frequência cardíaca. Se você trabalha com o medidor de potência, né, o FTP, você vai trabalhar com a porcentagem de 100 a 130% do FTP, tá ok? Então, tendo o valor ali seu de FTP para sua potência, né, para o teu medidor de potência, você vai trabalhar aí entre 100 a 130% desse FTP para fazer esses estímulos mais intensos. O tempo que você vai trabalhar com eles aí vai variar de 30 segundos até 2 minutos, né? Você vai variar dentro desse intervalo, tá ok? Então dentro desse intervalo você vai ter uma predominância, tá, de trabalho anaeróbio lático, tá ok? Que é dentro do sistema fosfagênico, tá ok? E consequentemente você vai trabalhar o que? Mais as fibras tipo 2B, tá? As fibras que vão trabalhar aí de maneira muito rápida, contração muito rápida e por períodos de tempo, né, menores, tá? As contrações que vão durar menos tempo. Então você não está trabalhando potência, velocidade. Ainda falando um pouquinho dessas adaptações fisiológicas em relação a cada tipo de treino que você vai ter na sua programação semanal, os treinos longos, né, os treinos de maior volume com menos intensidade, até não falei anteriormente, mas para a maioria do pessoal aí, treino longo, para quem já treina há algum tempo, vai ser de 2 horas e meia, 3 horas para mais, tá? Às vezes até para o pessoal que já tem uma condição razoável de treinamento, é até tranquilo fazer um treino aí de 2 horas, 2 horas e meia, às vezes acaba não sendo tão longo. Mas do ponto de vista fisiológico, tá, 2 horas e meia para cima e já é um treino longo, né? O pessoal do ciclismo em si, eles preferem trabalhar de 3 horas para mais, tá? Mas como eu falei, do ponto de vista fisiológico, 2 horas, 2 horas e meia já é um treino longo, tá? Então os treinos longos você vai trabalhar mais essa parte de resistência aeróbia, que é para fazer o quê? Aumentar o seu VO2, aumentando o VO2, você tem uma capacidade maior de captar oxigênio, consequentemente, se você tem uma capacidade maior de captar oxigênio, você vai exigir menos do teu organismo na hora do esforço, na hora do exercício. Ele vai precisar fazer menos força para captar oxigênio, para levar esse oxigênio lá para a célula e fazer todo o processo de metabolização e transformar isso em energia e, consequentemente, transformar em contração muscular, tá? Então, esses trabalhos vão ser mais direcionados para a melhora do VO2, tá? Os outros que você vai fazer intervalado ali, você vai trabalhar para melhorar o limiar anaeróbio, tá? Que é aquela intensidade máxima que você consegue trabalhar e manter no maior tempo possível, tá? De maneira que você não fadigue tão rápido. Se você passa do limiar anaeróbio, você está numa intensidade tão alta que você vai fadigar logo. Então, quando o pessoal fala que quebrou no treino, quebrou na prova, é porque trabalhou acima do limiar anaeróbio, tá? Então, quanto mais alto você tem o seu limiar, então quanto mais você consegue subir esse limiar, tá? Melhor vai ser o seu desempenho nas provas, porque você vai ter um limite maior para conseguir trabalhar numa maior intensidade, tá? E não quebrar. Tá? Você vai conseguir melhorar o teu desempenho porque você tem um limite maior para trabalhar em alta intensidade. Então os outros treinos intervalados é para você trabalhar ou acima do limiar anaeróbio, né? Você estimular o seu organismo ao trabalho acima do limiar para fazer essa adaptação a cada vez ele está melhorando isso, ou você vai trabalhar abaixo do limiar, né? Que é para manter o condicionamento e adaptar o seu organismo a ficar mais estabilizado naquela intensidade X. Um outro ponto daí que eu gosto de tratar com vocês até um pouquinho à parte, né? Não chega a ser um tipo de treino específico, mas sim uma situação que a gente encontra dentro do ciclismo, que são as subidas, tá? Uma das primeiras dicas que eu gosto de passar assim para o pessoal nessa questão de subida é o teu posicionamento na bicicleta, como que você vai se portar na bicicleta, tá? Então, por vezes, às vezes para você vencer uma subida,
você precisa colocar um pouco mais de potência e para isso você precisar sair do selim, né? Você ficar em pé, na posição de pé, para estar pedalando, para conseguir vencer essa inclinação, muitos atletas aí acabam fazendo o quê? Eles acabam fazendo um movimento exagerado de tronco, tá? Trabalham a bicicleta junto, mas o tronco também faz um movimento para as laterais. Quando, na verdade, você vai trabalhar sua bicicleta embaixo de você, tá? A bicicleta vai estar fazendo um movimento para os lados, enquanto você faz esse despejo de potência nos pedais. Porém, o seu corpo tem que estar o mais alinhado possível. Então você vai estar em cima da bicicleta, tá? A bicicleta trabalhando aqui, mas o seu corpo o mais parado possível, tá ok? Então, só para exemplificar isso. Então você não vai trabalhar jogando o corpo para o lado. Sim, a bicicleta trabalhando, tá? Mas o seu tronco alinhado, mantendo uma linha ali na vertical e você alinhado em cima da tua bicicleta, tá? Dessa maneira você consegue melhorar o teu repasse de potência no movimento, naquela contração muscular que você faz. Um segundo detalhe, então, pessoal, para você estar vencendo as subidas, aí você está melhorando a condição com que você sobe. O segundo detalhe é a maneira que você segura o guidão. Você sempre tem que segurar o guidão de uma maneira firme e de forma que você tracione ele na sua direção. Você não vai puxar com toda a força o guidão na sua direção. Porém, você vai fazer essa tração, tá? Você vai firmar como se fosse trazer o guidão na sua direção, para você conseguir fazer uma transferência melhor de potência, tá? Para os pedais, para você ter uma firmeza melhor e conseguir transferir melhor essa potência lá nos pedais, ok? Porque teu corpo tem que agir como um todo. Se você não faz se você não tem essa pegada firme de tracionar o guidão na sua direção, você vai ter que desprender toda essa potência muito mais somente nos membros inferiores. Você vai ter uma ajuda menor do resto do seu tronco, tá? Então, quando você tem toda essa postura na bike, de você segurar o guidão com firmeza, tracionar no seu lugar, você vai ter outras cadeias musculares te ajudando naquela postura e você conseguir imprimir uma potência melhor lá nos pedais. Consequentemente, vai te ajudar a subir, a vencer, né, uma subida com um pouco mais de facilidade. Fácil nunca vai ser, sempre vai ter a dificuldade pelo próprio gradiente de inclinação. Porém, a diferença entre você ser mais rápido ou não são esses detalhes que vão estar mudando. Um outro ponto para tratar também, pessoal, é uma questão mecânica, é uma questão específica da bicicleta. O pessoal gosta de escolher aí os cassetes, né? Eu vou fazer um percurso, tem umas subidas ali, e colocar cassetes com gradientes grandes, tá? Então com muitos dentes aí, sei lá, até 34 dentes hoje o pessoal está usando, às vezes aí 28, 32, tem até 34, salvo engano. Então assim, a questão é você ter um cassete maior atrás para ficar mais leve na hora de subir. A única vantagem que você vai ter é dele aliviar o peso que vai ter na hora de você pedalar, tá? Porque a velocidade em si, se você deixar ele muito leve, você vai girar demais, tá ok? Vai girar demais, vai girar muito rápido até, para você tentar manter a mesma velocidade que você subiria. Consequentemente, você vai ter um desgaste que talvez faça com que você não vença essa subida. Se você estiver girando muito rápido, aí entra naquela questão que a gente falou de vias metabólicas. Você vai ter uma contração muscular muito rápida, esse tipo de contração ela dura menos tempo, consequentemente você vai gastar uma energia que você não consegue repor rápido, tá? Então, talvez não vale a pena você deixar ali e girar muito rápido. Você tem que achar um meio termo. Eu sempre falo, pessoal, eu gosto de girar, beleza. Muito travado você vai girar muito devagar, tá? A não ser, às vezes, especificamente eu passo para alguns alunos subirem travado, mas é por uma questão específica para trabalhar força, somente, e nada mais, tá? Força e resistência muscular. Isso não quer dizer que nas provas eles façam isso, tá? Não tem essa transferência, porque você vai subir mais devagar, você vai subir muito travado, rotação muito lenta, vai ser mais devagar. Então assim, você tem que achar um meio termo. E um outro porém também nessa questão de você ter cassetes muito grandes, né? Então você ter lá um prato maior lá no teu cassete muito grande, é que você vai ter os gradientes de um cassete para o outro,
às vezes você vai ter um degrau muito grande entre um e outro. Às vezes você pode ter diferença aí de um cassete para o outro, né? Vamos falar de um anel ali para o outro, de até 4 dentes. Aí o que pode acontecer? Você está numa subida, de repente você no cassete maior vai ficar muito leve para você. Aí se você coloca no outro menor, no primeiro abaixo menor, aí vai ficar muito pesado. Então você não teria esse meio termo. Eu, por exemplo, uso hoje um cassete de 11 velocidades, tá? E ele tem ele vai de... O primeiro, se eu não me engano, é 11 dentes, 11 e o último é 25. Então ele tem um gradiente que vai mais suave. Até pouco tempo atrás eu estava com um cassete de 10 velocidades, né? Então ele tinha uma velocidade a menos e ele era 11,23, tá? Então o gradiente era muito parecido. Por quê? Porque o maior cassete daí, o maior prato ali dele, desse cassete que eu tinha, ele era menor do que o que eu tenho agora. Então o gradiente dele era bem parecido. Então não, era mais... você não tinha essa questão de você não achar a marcha do meio tempo para ficar mais adequada. Então quando você tem esse gradiente mais, vamos colocar assim, mais alinhado, né, que ele não faça aquela curva repentina para cima, você tem uma facilidade para encontrar a marcha adequada para você estar subindo, estar vencendo aí as inclinações. Um outro ponto também nas subidas, esse muito importante, é o que? É você ir para subidas e treinar nelas, tá? Então, coloque na sua programação, pelo menos uma vez na semana, trechos com subida para você treinar a subida, e que não tem fórmula mágica, né? É a gente respeitar um dos princípios aí do treinamento, que é o que? A especificidade. Eu não vou ficar bom em subida se eu só treino no terreno plano, tá? Eu tenho que ir para a subida e eu tenho que treinar a subida também, tá, ok? Então não adianta eu ficar com medo porque a subida é dura, porque eu não consigo fazer ela inteira. Se você não consegue fazer ela inteira, faça por etapas. Se você precisar parar no meio da subida e descansar e respirar para depois continuar, sem problema, tá? Mas vá para a subida, treine ela, faça esses percursos e dessa maneira você vai melhorar aí o seu fitness para essa questão específica. E um último ponto aí para as subidas, pessoal, e esse daí vai ser relativo de cada um, porque cada um vai ter um limite, tá? Que é o peso. Então, atletas menores vão ter uma certa vantagem porque vão ter menos peso. Atletas maiores não tem como, vai ter que carregar mais peso, vai ter que levar mais peso morro acima, tá? E isso daí, por isso que eu falo, vai ter um limite de cada um. Por mais que você emagreça, o que dê para você emagrecer. Se você for um atleta mais alto que eu, né, ter a mesma estrutura que a minha, mas for mais alto, vai ter mais peso, vai ter que levar, não vai ter como. Eu sempre vou ter esse peso a menos por ter menor estatura, tá? Então esse daí é um quesito particular de cada um, né? Mas é claro que quanto mais leve, melhor vai ser para subir. É menos peso para você carregar. É bem simples de entender. Coloca peso na sua bicicleta e sobe. Depois você tira o peso e sobe de novo. Você vai ver a diferença, é nítida. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era esse daí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Já curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Segue também a gente lá no Instagram e curta o nosso perfil do Facebook. Assim vocês vão estar ajudando a gente sempre a produzir mais conteúdo de qualidade para vocês, viu? Um abraço e até a próxima.